Quando nem significa paz, o Serviço de Verificação e Liberação de Corpos do DF sofre com a falta de estrutura. Combate à dengue, tenda de atendimento a pacientes em São Sebastião é desativada. GDF recua e não vai acabar com a licença-prêmio, mas benefício deve ser mudado para evitar gastos para o governo. E mais, quadrilha que extorquia público LGBT é presa. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, segunda edição. Vamos começar aqui falando da Zona Verde, porque foi dada largada para o projeto que vai impactar a vida dos motoristas que circulam pela área central de Brasília. A previsão é que a cobrança dos estacionamentos, inclusive nas áreas residenciais, comece no ano que vem. Um projeto polêmico que divide opiniões. Afinal, é justo pagar para estacionar o carro em área pública? Eu acho que tá errado, cara. Não é legal, não. Vai privatizar uma área pública, não seria mais inteligente dar uma melhorada na coisa, ou dar um jeito de criar os tais estacionamentos subterrâneos que nunca aconteceram, né? A falta de vaga na cidade é complicado. Então, é interessante o projeto, eu aprovo. Este flanelinha trabalha no setor bancário sul há 30 anos. Ele diz que o projeto vai prejudicar muitos trabalhadores que sustentam as famílias vigiando carros. O que vai ficar de pai de família desempregado aí não é brincadeira, porque já tem o desemprego, né? Já tem mais de 500 mil de pessoas desempregadas. E o que tem de lavador e guardador de carro na rua não é brinquedo, isso é tudo desemprego, porque se tivesse emprego nós não estaria aqui, né? Já este especialista em trânsito afirma que Brasília não tem estrutura para tantos carros. Ele acredita que o projeto vai fazer com que muitas pessoas deixem os veículos em casa. O cidadão, ele é forçado a utilizar o transporte público, certo? Ou ele utiliza o transporte público, ou ele paga muito caro para poder estacionar. Nós temos cidades no mundo onde tem estacionamento particular em zona central, que você vai pagar aí 50, 60 dólares por hora de estacionamento. Então, nesses locais, o que a pessoa faz? Ela vai de transporte público. Então, essa medida não é que vai dar incentivo, vai forçar a pessoa a utilizar o transporte público. E a ideia do projeto Zona Verde é exatamente essa: incentivar o uso do transporte público e desafogar o trânsito, especialmente na área central de Brasília. Quem precisa usar o estacionamento não tem vaga. Então, acaba não podendo andar com seu carro aqui no plano piloto durante o dia para poder resolver seus assuntos, né, particulares ou até comerciais, porque não tem estacionamento. A gente quer ter esses estacionamentos à disposição da população. 9 empresas foram selecionadas para desenvolver o projeto. Após a escolha do vencedor, a proposta será encaminhada para audiência pública. A expectativa é que a Zona Verde entre em vigor no início de 2020. Serão criados estacionamentos próximos ao BRT e metrô para que os motoristas deixem os carros lá. Além disso, o governo diz que vai melhorar a estrutura do transporte público para incentivar ainda mais o uso coletivo. A gente já sentou com todos os operadores do transporte coletivo, dos ônibus, para poder conversar sobre a troca de todos os ônibus, a substituição dos veículos hoje existentes por veículos novos. Tem um trabalho sendo feito para poder aumentar a quantidade de ônibus e diminuir a frequência, para poder ter mais conforto para o usuário. Olha só esse problemão. O Serviço de Verificação de Mortes, responsável por recolher e periciar os corpos de pessoas que morreram de causas naturais, está funcionando, mas precariamente. O serviço funciona com poucos servidores e apenas um carro para atender todas as regiões administrativas. Pois é, o repórter Rodrigo Miranda está lá no Hospital de Ceilândia, onde funciona ou deveria funcionar o serviço. Vamos falar com ele, já está na tela com a gente. A pergunta que o telespectador está fazendo agora, Rodrigo, é a seguinte: o contribuinte, nem depois da morte ele tem paz? A Boa noite, família, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A situação realmente não é nada fácil, viu? Isso porque o Serviço de Verificação de Óbito conta apenas com uma equipe, como você bem falou. Isso para atender o quê? O Distrito Federal inteiro. Então, é uma situação bastante complicada. A gente veio aqui até o Hospital de Ceilândia para conversar com a chefe do departamento, a Áurea Cheruli, que vai falar com a gente nesse momento. Áurea, uma equipe para atender o DF inteiro. É uma situação bastante complicada que vocês enfrentam diariamente. Qual é a realidade aqui do trabalho? A gente tem uma equipe que comporta um rabecão, um motorista e 2 auxiliares. E a gente faz a remoção dos óbitos de causas naturais
em residência e via pública. Como você vê, o DF é bem extenso, né? Então, se o rabecão recebe, se a gente recebe uma comunicação da delegacia, porque primeiro deve a família comunicar o óbito à delegacia mais próxima. A delegacia nos repassa a demanda quando é morte natural e nós deslocamos a equipe. E quando estamos em deslocamento, muitas vezes há outro chamado em outros locais de Brasília. E nós não temos outra equipe na base para poder mandar. Então a gente espera sair de lá para remover um outro corpo de outro local para poder levar para o nosso serviço, que está funcionando temporariamente aqui no Hospital de Ceilândia. Agora a população fica bastante preocupada com a notícia como essa. Pode esperar melhoras no futuro próximo? Nós estamos sempre em contato com os subsecretários para poder agilizar esse serviço. Nós temos pessoas ainda para serem removidas para compor a equipe, que a nossa equipe é deficitária ainda em auxiliares. Nós temos só uma equipe, o ideal pelo menos seriam 2 equipes de remoção. Então a gente está tentando fazer essas remoções de pessoas que queiram vir compor o serviço de verificação de óbito, ampliação de carga horária, a gente tem feito isso, e chamando médicos também para nos ajudar. Que eu sou a chefe do serviço e temos mais 4 profissionais. 2 de 20 horas, né, que é um tempo muito curto. Então, enquanto um está fazendo a entrevista, ele está deixando de atender uma necrópsia que está designada para ele fazer. E, ao mesmo tempo, enquanto ele está na sala de necrópsia, fazendo a necrópsia, ele está deixando de atender uma família que está ali esperando. Então, a gente está tentando compor esse serviço, é um serviço novo. Começou agora 26 de janeiro, né? E a gente começou a remoção e as necrópsias, que tudo isso era feito pela Polícia Civil, através do IML. Então nós absorvemos esse serviço, a Secretaria de Saúde absorveu esse serviço e como é um embrião ainda de um serviço que está funcionando há 5 meses, nós estamos com 542 remoções, 146 necrópsias, né? Então é um volume grande assim para pouca gente. Então a gente precisa realmente de mais pessoas para compor. Áurea, muito obrigado pelas informações. Eu volto aqui ao estúdio com você, Orengo. Tem algum questionamento para a nossa equipe? Pois é, esse é um assunto importantíssimo, Rodrigo. A gente não pode deixar passar, né? Tem que atender aí a servidora que está ralando, né? Mas é pouca gente, não atende todo mundo. Orengo, nós chegamos mais cedo aqui no Hospital Regional da Ceilândia e encontramos uma situação bastante complicada. Isso porque muitas pessoas procuraram a gente aqui para reclamar que não estavam conseguindo atendimento, não passavam nem pela triagem. Nós fomos atrás de uma resposta da Secretaria de Saúde que mandou para a gente uma nota dizendo que o atendimento aos pacientes que chegam está lento porque eles estão fazendo a reavaliação de 81 pacientes que estão internados aqui no Hospital Regional da Ceilândia. A unidade tem uma demanda acima da capacidade física aqui da unidade. Por isso, essa dificuldade de conseguir atender todo mundo, além das pessoas que chegam pelo SAMU e também pelo Corpo de Bombeiro. Para o caso de classificação verde aí, que são os casos mais leves, a orientação da Secretaria de Saúde é que as pessoas procurem a unidade de saúde da família para receber um primeiro parecer aí, para depois ser direcionado ou não para um hospital e buscar o atendimento. Enquanto isso, a gente ouviu depoimentos de pessoas que chegaram aqui às 7 horas da manhã e até o momento não foram atendidas. Orengo. Rodrigo, a gente teve um pequeno problema de comunicação. Obrigado, Rodrigo. Falando direto lá do Hospital de Ceilândia, a pergunta que o telespectador quer fazer nesse momento é aquela, né? O contribuinte ele não tem paz nem quando ele morre. Ou seja, o contribuinte paga imposto a vida toda para, na hora da morte, a família não ter lá o serviço público necessário. A família fica na mão, infelizmente. A gente vai continuar, claro, de olho neste caso até uma solução. Olha, um caminhão com carga de vergalhões de ferro tombou hoje no início da tarde na alça de acesso da Épia, lá no viaduto da EPGU, caminho para o zoológico. O caminhão tombou no meio da pista e o motorista não sofreu ferimentos, mas o rapaz que estava no carona foi transportado para o hospital de base com cortes no rosto e nas mãos, escoriações no quadril, consciente e também orientado. A gente vai aproveitar, inclusive, chamar o nosso helicóptero da Band News FM com imagens, vai já aparecer na tela aqui, imagens do Rafael Procópio, justamente dessa região da EPGU, imagens do helicóptero da Band News FM, está aparecendo aí. A gente está vendo, portanto, imagens dessa região, agora já o trânsito fluindo melhor. Vamos fazer o seguinte também, vamos rodar as imagens do DR, passando para a gente aqui, imagens do DR, lá na EPGU também, para a gente verificar como é que está o trânsito nesse local.
Aí, neste ponto, a gente tem um grande congestionamento, reflexo ainda desse acidente. Carro parado, na ida para o Riacho Fundo, para aquela região, muito problema. Aliás, Guará, né, IPGU, ali passando pelo zoológico, em função justamente desse acidente. Vamos para a Épia Norte, sentido Sobradinho, ver como é que está o trânsito. Olha o fluxo aí, fluxo bem intenso, lá para Sobradinho, Planaltina, passando na subida do Colorado, mas a gente está vendo que o trânsito está fluindo, apesar do fluxo bastante grande. Tem um carro aqui, ó, apontar na tela aqui, ó, tem um carro, atenção você que vai passar agora na via, tem um carro parado aí justamente no acostamento. Vamos mais uma câmera para a gente girar por aqui. Águas Claras, olha no acesso lá, Águas Claras, como está travado o trânsito. Deu um nó nessa região aí, né? Para quem está indo, voltando do trabalho, chegando a Águas Claras, realmente bem complicado o trânsito ali do lado da EPTG, já na via de acesso. Vamos para a última câmera? Lá no Eixão Sul, galeria justamente dos estados, aí o trânsito está fluindo bem, sem problema. Vamos torcer para que continue assim, porque hoje tem muita complicação, trânsito bem travado. Olha só o flagrante que um ouvinte da Rádio Band News enviou para a gente. O vídeo mostra vendedores ambulantes se arriscando na faixa do BRT, próxima à estação Santos Dumont, perto de Santa Maria. Você está vendo na tela aí? Justamente são pessoas que estão vendendo produtos lá para os motoristas que estão no congestionamento, dos dois lados da via. Ó. Dos dois lados da via tem pessoas, são trabalhadores, a gente sabe, mas o risco é enorme. Olha, vai passar agora o BRT, está passando o BRT, deu até um sinal de luz. Olha o perigo, né? Grande perigo, tem muita gente reclamando e a gente está aqui alertando até para evitar uma tragédia, né? Daqui a pouco acontece tragédia e não tem o que fazer. A gente entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal, responsável pela fiscalização, mas ainda não recebemos resposta. Assim que a gente receber, claro, passamos para você. E a tenda de hidratação de pacientes com dengue de São Sebastião foi fechada hoje. A baixa procura pelo serviço foi o motivo, mas outras tendas em regiões continuam com atendimento até domingo. Os postos começaram a prestar o atendimento no dia 28 de maio. Desde então, já receberam mais de 31.700 pessoas. A Secretaria de Saúde montou as tendas em 10 regiões, incluindo as cidades mais críticas, como Planaltina e Sobradinho. As estruturas vão ficar até o dia 30 de junho. No local podem ser feitos exames clínicos, testes rápidos e também a hidratação dos pacientes. Só este ano, 29 pessoas morreram em consequência da dengue. Além disso, foram registradas mais de 31 mil notificações da doença. Ainda há 41 casos considerados extremamente graves. Para cada 100 habitantes, 876 pessoas podem estar com a doença. Por isso, é importante ficar atento aos principais sintomas da dengue, que são febre persistente, dores no corpo, dor atrás dos olhos e vômito. Em Planaltina, bueiros abertos e entupidos anunciam problemas quando o período de chuva chegar. A população já reclamou, diz que há 2 anos pede a manutenção e nada de ajudar lá justamente os moradores. Enquanto isso, eles convivem com perigo de quedas e também contato com água suja. É comum encontrar em algumas quadras de Arapoanga, em Planaltina, bueiros desse jeito, sem tampa ou com a tampa quebrada, cheio de lixo e muita sujeira. E quando a chuva chega, o transtorno é ainda maior. Quando chove também, a urina de rato também acontece bem bastante também. E aqui é uma rua sempre movimentada, ainda mais agora, tá chegando o período de férias, crianças jogando essas coisas aqui. E pode acontecer isso aí. E por falar em alagamento, o Romero diz que esse é um dos principais problemas quando chove em Planaltina. Desce uma enxurrada muito grande do Buritis, né, da Vila Buritis, passando ali pelo estádio e desce e acaba juntando essa água toda nessa região aqui do setor tradicional. Além disso, a falta de manutenção dessas bocas de lobo representa perigo para quem cruza pelo local. Uma senhora caiu aqui um dia, não sei o nome dela, não conheço pessoalmente. Uma criança já quase cai ali, ó, naquele bueiro ali. Esse aqui é cheio de mosquito, rato adoidado aqui. O descaso com a população de Planaltina é grande, mas a Luciene destaca que o problema também está nas ações individuais. O povo joga muito lixo na rua também. Aí o povo também tem que procurar um lugar assim para jogar o lixo, porque suja a cidade toda, né? Assim também eu acho que é a cooperação também do povo. Enquanto isso, a Maria quer saber para onde vai os impostos que ela paga.
todo mundo paga IPTU. Cadê o nosso dinheiro? Vai para onde? A gente, além de não ter nada, a população não tem nada, não tem urbanização onde mora, não tem saúde, não tem nada. O que a gente pode fazer? O governo tem que acordar para a vida. Tem que acordar mesmo, viu? A administração de Planaltina informou que há um trabalho de manutenção e mapeamento dos bueiros danificados e que 40 novas tampas de lobo vão ser instaladas na cidade. A administração não disse quando isso vai ser feito, mas a expectativa da população, claro, é que seja feito antes da chuva, antes do período de chuva. Todo mundo sabe que começa lá em setembro, com fortes chuvas depois da seca. E o GDF debate a possibilidade de tornar o setor comercial sul em área habitacional. As informações estão chegando ao vivo com o Leandro Aislan. Vamos direto para o estúdio da Band News FM, interligando estúdios por aqui. E em 90,5 tudo pode mudar, inclusive o setor comercial sul. Vai mudar mesmo, Leandro? O que falta aí? Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. O projeto do GDF pretende liberar moradias nos prédios do setor comercial sul, onde atualmente só é permitido atividades comerciais e de serviços. A proposta estuda ainda rever as regras de uso e ocupação de áreas tombadas da capital federal, como no Sudoeste, Cruzeiro e também em Candangolândia. O governo argumenta que a ideia é dar uma nova cara à região, que concentra lojas inutilizadas e também se tornaram pontos de tráfico de drogas. Conforme o GDF, cerca de 25% dos imóveis poderiam ser destinados à habitação. A proposta está ainda sob análise do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Rodrigo. Agora, Leandro, o setor comercial sul é praticamente nosso vizinho. Aqui a gente está, o estúdio da Band, aqui da Band News, fica no setor bancário sul. Então, eu particularmente passo ali na frente todo dia. Você também deve passar, né, Leandro? A gente viu que a região já melhorou um pouco, uma nova iluminação, só que, lamentavelmente, tem algumas áreas do setor comercial sul que viraram umas cracolândias, infelizmente, uma situação social complexa. Agora, será que as pessoas vão realmente habitar essa região se não tiver segurança? Deve melhorar a segurança, pelo menos, desse setor, Leandro? Isso é um dos planos do Buriti, Rodrigo Orengo, uma das ações que o governo pretende eliminar, né, com a movimentação no local também durante a noite, acabar também com esse problema na segurança. Em caso desse sinal verde, a perspectiva também é de crescimento, de investimento na modernização das edificações por parte da iniciativa privada, e o Buriti também avalia a criação de um estacionamento subterrâneo, já que a quantidade atual de vagas não é suficiente para atender a chegada de moradores à região. Lembrando que essa área, Rodrigo, você falou aqui do setor bancário sul, setor comercial sul, praticamente interligado, né? Por dia, cerca de 150 mil pessoas passam pela região. E você viu, falta estacionamento também. Só pelo dia, né? Pela noite fica uma escuridão lá. Aliás, a iluminação a gente estava falando que melhorou um pouco. Valeu, Leandro Aislan, porque tem IPHAN ainda, tem processo decisivo, tem trâmite burocrático. O Leandro Aislan vai acompanhar para nos passar aqui no Band Cidade. Leandro Aislan sempre em 90,5 no dial do seu rádio. E olha, a Polícia Civil cumpriu hoje 9 mandados de prisão contra um grupo de travestis que extorquia clientes daqui de Brasília. Os criminosos filmavam as relações e depois extorquiam os parceiros. Para não ter os vídeos divulgados, as pessoas pagavam entre 12 e 17 mil reais. Segundo as investigações, os presos da operação desta terça-feira usavam um aplicativo de relacionamento LGBT para marcar encontros com os clientes. No quarto, os integrantes da quadrilha filmavam sem autorização dos parceiros. Antes mesmo de terminar o encontro, os golpistas começavam as ameaças e também agressões físicas. A vítima era traída para um quarto, onde 2 ou 3 comparsas estavam escondidos. Quando a vítima estava mantendo uma relação com um dos autores, os outros começavam a filmar e logo em seguida já anunciavam que era uma extorsão. A vítima era, independente se ela colaborava ou não, ela era espancada, era agredida fisicamente. A quadrilha conseguia lucrar muito dinheiro com os crimes. Em média, eles tiravam em torno de 15 a 20 mil de cada vítima. Tem um desses que chegou a falar que já tinha juntado mais de 40 mil, até 100 mil reais. A polícia esclareceu ainda que os alvos do golpe eram daqui de Brasília, Goiânia, São Paulo e Fortaleza. A investigação da operação, batizada Cilada, começou no ano passado. Todos os criminosos vão responder pelos crimes de extorsão, roubo e organização criminosa.
A mãe e a companheira que esquartejaram o menino Juan, de 9 anos, viraram réis no processo. O Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra Rosana Cândido e Cacila Santiago. Elas vão responder por homicídio qualificado, lesão corporal gravíssima, tortura, também ocultação e destruição de cadáver e fraude processual. Elas assassinaram o menino, esquartejaram o corpo no dia 31 de maio. Depois, justamente, pegaram partes do corpo e um bueiro e jogaram. O juiz também decretou que o processo corra em segredo de justiça para preservar a intimidade dos menores envolvidos no caso. O Tribunal de Justiça deve marcar audiência de instrução para ouvir testemunhas e analisar provas. Depois, o juiz vai decidir se Rosana e Cacila devem ser levadas a júri popular. E veja a seguir, lançada a frente parlamentar mista pela redução da maioridade penal. A gente volta já, antes a gente coloca imagens na tela da EPGU, porque o trânsito está muito complicado por lá. Teve um acidente mais cedo, o trânsito está bem lento, indo lá para o Riacho Fundo. Atenção você, motorista, não saia daí, a gente volta já. Na Asa Norte, os comerciantes da quadra 408 estão assustados com os constantes arrombamentos. Cadeados, câmeras e alarmes. Nem tudo isso tem impedido a ação dos bandidos na quadra 408 Norte. Segundo os comerciantes, somente entre maio e junho já aconteceram 7 arrombamentos. Acho que só teve 2 lojas aqui que não foi arrombada. O que eu sei aqui foi do salão, foi roubada, foi do Xuxi, o Jong Bar, o meu, o Vale da Lua, o Pôr do Sol e o Joaquina, todos foram arrombado. Só este estabelecimento aqui já foi alvo 3 vezes. A última tentativa de arrombamento ocorreu recentemente, na última terça-feira. Por sorte, desta vez, os assaltantes não conseguiram levar nada, mas deixaram para trás a sensação de insegurança. A gente não pode ficar aqui sozinho aqui à noite de madrugada, né? Mais ou menos o horário que a gente termina de fechar, é um breu. Então não fica ninguém e a gente também não quer ficar aqui sozinho. As câmeras instaladas na quadra flagraram a movimentação dos bandidos. Os comerciantes desconfiam que as mesmas pessoas sejam responsáveis pelos assaltos. A gente está percebendo que as características são bem parecidas. No mínimo, umas 4 vezes a gente repara que é provavelmente a mesma pessoa. Os bandidos também estão cada vez mais audaciosos. Em um dos casos, os ladrões usaram as mesas de um bar para ajudar a assaltar outro estabelecimento. Eles pegaram as mesas minhas aqui e botou ali para cortar a câmera. Aí entraram no pôr do sol. Não tem segurança aqui à noite, não adianta. O prejuízo é grande e os comerciantes se sentem desprotegidos. Eles afirmam que os crimes ocorrem de madrugada, quando o movimento na quadra está fraco e não há policiamento. Foram 7 bares aqui, todos prestaram queixa, fizeram um boletim de ocorrência e até hoje não tem nenhum tipo de policiamento ostensivo à noite. Vou até pedir para colocar essas imagens de novo, porque o que impressiona, sabe o que é? É a tranquilidade. Olha lá o cidadão, né? Como se nada tivesse acontecido, medo de nada, a polícia não passa. Ele está ali escolhendo o comércio que ele vai arrombar. São bravos. Nossa solidariedade aos empresários que pagam uma altíssima carga tributária e não tem aí o policiamento. Mas a gente foi atrás da polícia para perguntar qual é a resposta. Disse que tem implantado várias operações policiais com o objetivo de aumentar a sensação de segurança para reforçar o efetivo com serviços extras e com a presença de carros de polícia em pontos estratégicos. Mas é impossível manter um carro fixo em cada quadra, é a resposta da Polícia Militar, que diz também que neste ano houve uma redução em mais 50% dos índices criminais referentes à Asa Norte. E foi lançada hoje na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista de Redução da Maioridade Penal. Veja aí. A Frente Parlamentar Mista de Redução da Maioridade Penal, lançada nesta terça-feira, reúne 203 parlamentares de vários partidos. O objetivo é discutir as propostas que já tramitam no Congresso Nacional e agilizar a votação das pautas. Uma delas é a PEC 171 de 1993, aprovada na Câmara em 2015, que reduz para 16 anos a maioridade, mas que ainda aguarda a apreciação do Senado Federal. O presidente da frente, o deputado Carlos Jorge, afirmou que o debate do tema é um desejo antigo da população. As pesquisas apontam que 85% da população é favorável à redução da maioridade penal. Isso é um pleito de muitos anos, isso já vem desde 93,
se arrastando no Congresso Nacional. Outras legislaturas foram omissas nesse caso, nessa questão. Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o país tem hoje 22 mil menores internados em 461 unidades para jovens infratores. E veja a seguir, Banco de Leite precisa de urgência de doação. A gente volta já, não saia daí. Os estoques dos bancos de leite humano no DF estão em níveis muito baixos. Cerca de 1.250 bebês dependem do banco de leite todos os meses. Pode ser doadora, aliás, toda mulher que esteja amamentando. Então basta ligar para o número 160 160 ou acessar o site amamentabrasilia.saude.df.gov.br e agendar a visita do Corpo de Bombeiros para realizar a coleta. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite. A gente volta amanhã. Tchau. Valeu.